Carlos Andreasa, claro, em cima do lance, em cima da pinta, porque agora há pouquinho a gente ouvia aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentando explicar. Não conseguiu muito, pelo menos até aqui, o recuo do governo depois de reações muito negativas, uma repercussão negativa, o recuo do governo relativo à cobrança do IOF. Revisão, portanto, 2 horas depois da decisão, uma revisão da cobrança de IOF sobre as aplicações em fundos brasileiros no exterior. E é claro que a gente fala aqui de reações na economia, mas é claro, reações no universo político também. Fala, Andreasa, bom dia para você. Bom dia, Sheila. Pessoal, bom dia, meus amores. A gente aqui tá para mandar a real, né? Uma entrevista constrangedora do ministro da Fazenda. Perdido. É com tristeza que eu falo isso, porque é o ministro da Fazenda do Brasil. Absolutamente perdido sobre uma decisão que tomou, que a sua equipe tomou, que o governo Lula tomou. E isso, essa insegurança, esses recuos, essa quantidade de entrevista para explicar o inexplicável, isso também comunica desespero. IOF, Sheila, pessoal, nós temos uma história no Brasil, né? IOF é desespero. Quando aciona o botão do IOF, é porque o bicho está pegando demais. É a expressão do desespero. E comunica desespero. Tem tanta comunicação errada nesse processo. Primeiro, anuncia uma coisa que se espera tenha sido alvo de uma avaliação técnica, mas que foi apresentada de maneira absolutamente descalibrada. O próprio ministro, na entrevista coletiva, na de ontem, se referiu ao aumento das alíquotas do IOF como um pequeno ajuste. Caraca, um pequeno ajuste. Essa coisa em que recuaram, esse ponto sobre o qual recuaram das operações internacionais, do envio de remessas, isso flertou, das aplicações internacionais, isso flertou com o controle de capitais. Isso não é pouca coisa. Aí vem a reclamação, vem a chiadeira, porque a coisa não é um pequeno ajuste, porque tem impacto, e aí o governo recua. E diz que recua porque dialoga. Dialogou com quem? Porque está bastante obscuro a relação do governo relativamente a essa medida com o Banco Central. Afinal, conversaram ou não conversaram? Não está claro. Tem desmentido, mas estão desmentindo o quê? O Haddad foi à rede social ontem dizer que a decisão, o conjunto de medidas, não foi produto de negociação com o Banco Central. Isso não quer dizer que não tenham conversado. Já se fala que houve a conversa e que foi tensa com Gabriel Galípolo, que o Banco Central não endossaria esse conjunto de medidas relativamente à IOF. E o governo considerando, falaram isso, Sheila, que essa medida ajudaria o trabalho do Banco Central. O Banco Central, contrário, aparentemente, à medida. Ajudaria no combate à inflação, porque nós estamos falando de câmbio e também de crédito. Eles acharam, e essa medida continua valendo, né, que o aumento da alíquota para o crédito empresarial, para o crédito às empresas, do IOF, que isso, claro, vai restringir um pouco o crédito, então tem um impacto contra a inflação. Mas, caramba, é o setor produtivo. Se está mexendo com o meio de produção, tem impacto no setor produtivo. Esse dinheiro mais caro, o dinheiro ficando mais caro, quem é que vai pagar essa conta no final? Para onde vão os preços em função disso? Então vejam, é claro que o Banco Central é contrário. Tem um impacto inflacionário. E o governo achando que está trabalhando com isso contra a inflação. Então são situações muito constrangedoras. É até mais do que o efeito concreto em si, né, o que se pode calcular dessa medida, desse conjunto, mesmo com o recuo já feito, em parte, né, em 2 itens, do aumento da alíquota do IOF, é menos esse impacto, é menos o dinheiro em si, é menos a consequência disso, do que o que se comunica para o futuro. Se em maio de 2025, ano eleitoral no horizonte, o governo está acionando o botão do desespero do IOF para levantar dinheiro, para arrumar dinheiro, fundos para pagar a conta. Se está fazendo isso agora, apertando o botão do desespero em maio de 2025, o que eles vão fazer quando tiver vindo 2026, o ano eleitoral? E o compromisso a ser cumprido de que nós,
de levantar dinheiro de modo a que nós financiemos uma tentativa de reeleição, no caso de Lula, porque no passado foi de Bolsonaro. Essa é a comunicação que está posta aí. É isso que gera as apreensões. O que mais virá? Porque o dinheiro acabou. Então, o governo não faz o ajuste estrutural, não corta gastos, já não, tem um contingenciamento aqui, um bloqueiozinho ali, não faz o corte de gastos estruturais, e aí vai tomar de nós, né? Vai tomar dinheiro extra para pagar a conta. Né? Vai fazer um giro aí para levantar dinheiro e nós pagamos a conta, porque não faz o dever de casa. A reflexão é essa. Se estamos assim agora, Sheila, onde é que a gente vai estar quando a eleição chegar, quando a primazia dos interesses for o eleitoral? Então, muitas preocupações aí, né? Bateção de cabeça, recua, não tem firmeza sobre o que decide, não faz avaliação. Aí, para concluir, não faz avaliação e diz que toma a decisão do recuo com avaliação técnica. Sabe onde foi feita a avaliação técnica? No Palácio da Alvorada, reunido lá sob a gestão de Lula. Sidônio, olha os técnicos reunidos para decidir pelo recuo, porque a pressão política vinha. Sidônio Palmeira, Gleisi Hoffmann e Rui Costa. O Haddad não estava indo para São Paulo. Esses foram aqueles que se reuniram para decidir que se recuaria em 2 pontos da medida. Então esse é o lugar em que a gente está. E não é bom. Não é um bom lugar. Só arte no salvo, Andreasa. No salve, por favor, com música. Aí eu chamo Revelação, né? Grupo Revelação. O Xande cantando esse clássico Novos Tempos, da obra de Jorge Aragão. Um beijo. Pessoal, não quero dizer que vai melhorar, porque eu acho que não vai, mas eu vou ser otimista. A gente vai sobreviver. Tchau. Beijo, bom fim de semana. Esse é o nosso amor. Esse é o nosso amor. Lençol de fogo no frio, a porta aberta pro cio, brincar de amor. Lençol de fogo no frio, a porta aberta pro cio, brincar de amor. Uma nova temporada.